início, né, do encerramento, na verdade, o início do encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020. Estamos na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a Fiocruz Bahia vem apresentando diversas atividades ao longo desses anos durante essa semana, que é uma semana que acontece anualmente. O tema é liberado pelo Ministério da Saúde e esse ano nós tivemos como tema a inteligência artificial. E a inteligência artificial é um tema extremamente interessante para a Fiocruz Bahia, porque nós temos diversos pesquisadores que têm, de alguma maneira, estão envolvidos no desenvolvimento de projetos relacionados à utilização da inteligência artificial com impactos na saúde. Então, nós tivemos durante essa semana apresentações virtuais, seminários, jogos, participação de alunos de pós-graduação, participação de colegas que estão envolvidos e que têm cooperações diretas e indiretas com a nossa instituição. Então, com muito orgulho, né, que a gente conduz esta semana, e ela seria impossível de acontecer. Eu vou já agradecer aqui, antes da apresentação do nosso colega, a equipe que vem anualmente nos contribuindo para o desenho dessa semana, que é a equipe coordenada por Clara Muti e todos os coordenadores dos programas e do PIBIC que nos ajudaram a organizar essa semana. Então, quero também agradecer a Cláudia Brodski, que é nossa mentora também em todas essas atividades da coordenação de ensino. Então, agora, com enorme prazer, eu convido o Washington Conrado dos Santos. O Washington, nos últimos anos, ele vem realmente envolvido no desenvolvimento desse belo projeto que ele vai apresentar aqui. A maior parte de vocês aqui conhece o Washington, né? Mas eu acho que formalmente eu vou fazer uma apresentação a esse colega e amigo. Ele é um patologista, né? Tem doutorado em patologia e pós-doutorado também na área de patologia. Ele coordena o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Diagnóstico da Patologia Hepática e Renal do IgM e é o responsável pelo diagnóstico, formação de especialistas e um programa de educação continuada em nefropatologia. Ele tem interesse de pesquisa em migração celular, em remodelamento tecidual, em inflamações crônicas, com foco em marcadores histológicos, em nefropatias e remodelamento linfóide esplênico na leishmaniose. Eu não vou dar continuidade à apresentação de Washington, porque ele é realmente um pesquisador de um envolvimento assim, profundo em tudo que ele se interessa e que ele desenvolve na área de pesquisa. É um pesquisador detalhista e ao mesmo tempo, profundo em tudo que ele faz. E aí, nesse projeto que ele vai apresentar a gente, ele vai mostrar assim, essa capacidade que ele tem de começar do zero um projeto e tornar ele real, né? E numa área extremamente distinta daquela que ele realmente faz, porque ele faz isso colaborando com pessoas que têm os perfis complementares ao que ele desenvolve. Então, eu agradeço ao Washington de ter aceito e temos assim um maior orgulho de tê-lo aqui no encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigado, Washington. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer à comissão que está organizando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no IgM e, em especial, a doutora Patrícia Veras pelo convite e as palavras que são muito mais do que eu sou, na realidade. Quem me conhece, eu não vou fazer outras correções. Mas o projeto que nós vamos discutir, que eu acredito que é um grande privilégio
e também uma grande Washington, responsabilidade. você me desculpa, eu fiz uma indelicadeza. Eu não falei na Ascom, que é a principal organizadora desses eventos aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e se eu não falar agora, eu vou ser indelicada. Eu peço desculpas a todos pela informalidade, mas agradeço assim, de coração a equipe da Ascom, que tem sido assim, parceiro em todas as ações de ensino, mas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia eles são particularmente fundamentais em todo o processo. Agradeço a Brotas, a equipe como todo e também a Márcio, né, que está aí do nosso lado todo o tempo. Desculpe, Osto. Essa é uma equipe que tem trabalhado muito nesse tempo de pandemia e tem feito trabalho maravilhoso. Como eu ia dizendo, eu acho que é um privilégio muito grande e também uma responsabilidade muito grande apresentar uma sessão científica no IGM, onde a gente tem uma massa crítica muito boa, mas isso também é uma coisa muito boa apresentar, porque eu sei que eu vou receber um retorno de vocês que vai ajudar no progredir desse trabalho. Esse é um sistema, deixa eu só minimizar essa tela aqui, se eu puder. O projeto do qual nós vamos falar é esse sistema de automação do diagnóstico histológico de doenças. Então, esse é um sistema que nós pretendemos que auxilie o patologista nas atividades de rotina dele. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o patologista, o trabalho do patologista. Essa é uma área da medicina que foi desenvolvida no curso do século 18 e 19 por esses dois indivíduos, Morgani, Virchow e outros indivíduos. E o patologista, hoje, ele é um médico que ele, para sua formação, precisa dos 6 anos de medicina e 3 a 4 anos de residência médica. Parece curto comparado com algumas áreas da cirurgia, mas os procedimentos de patologia, eles são relativamente simples. Então, o patologista ele gasta muito do seu tempo aprendendo a analisar e correlacionar dados de imagem clínica. Dessa forma, a patologia talvez seja a área da medicina com maior tempo de formação analítica que nós temos. Eu vou dar um exemplo para vocês desse tipo de trabalho. Imagine uma criança que chega no consultório médico com toda inchada. Ela chegou inchada e perdendo uma quantidade muito grande de proteínas na urina. Se o médico faz uma biópsia e o patologista olha essa biópsia e o rim dessa criança, a biópsia renal, o rim dessa criança aparece normal, como está aqui, esse é o glomérulo com a área de filtração do sangue, esses são os túbulos que reabsorvem parte desse líquido e que vai se formar a urina e vai excretar produtos que nós não devemos ter no nosso organismo, ok? Se esses compartimentos aparecem normais, o patologista vai dar o diagnóstico de doença de lesão mínima e isso significa que essa criança deve responder bem ao tratamento com corticoide e ela deve recuperar-se completamente dessa doença. Agora, imagine que essa criança, com a mesma história, ela, na biópsia, ela apresenta um rim com glomérulos com essas áreas de cicatriz, como vocês estão vendo aqui, ok? Aqui está normal, tem essas áreas de cicatriz. O patologista provavelmente vai dar o diagnóstico de glomerulosclerose segmentar focal e a expectativa é que essa criança não responda bem ao tratamento e que ela progrida para a insuficiência renal em alguns casos. Existe uma outra coisa. Se o patologista olha outras regiões do rim dessa criança, encontra os túbulos, lembram essa estrutura daqui, afastados uns dos outros, diminuídos de tamanho e com tecido fibroso entre eles, o patologista pode ter uma ideia de quão avançada, quão crônica essa doença e qual a probabilidade de progressão dessa doença. Então, quando o patologista olha uma lâmina, ele recolhe uma série de informações sobre a lesão que vai permitir o diagnóstico, dizer se a doença está ativa e dizer da cronicidade da doença.
E isso vai ajudar ao médico a programar melhor o tratamento dessa criança ou dessa pessoa e também ter uma expectativa de prognóstico do desenvolvimento dessa doença. Ok? Agora tem um problema com a lesão. O problema da lesão é o seguinte, ela é como muitas coisas que a gente conhece, ela aparece, a mesma lesão pode aparecer de várias formas. Vocês veem aqui essa cicatriz, ela aparece nesse glômero nessa área, nesse outro quase a gente não vê, nesse daqui dessa forma. Então, a lesão se apresenta de maneiras diferentes. E isso, de certa forma, fascina o patologista e constitui também um grande problema para o patologista. Boa parte do tempo dos congressos de patologia é discutindo classificações de como alocar essas lesões nos diferentes grupos de prognóstico e de resposta ao tratamento para essas doenças. Alguns congressos acontecem a cada 4 anos, alguns a cada 3 anos, dedicados exatamente a compreender melhor o significado dessas lesões. Os patologistas também fotografam muito. Eu acho que por causa desse fascínio pelas lesões e por causa dessa múltipla apresentação das lesões, os patologistas fotografam. Eu fotografo bastante. Da última vez que eu olhei, eu tinha 135 mil imagens. Bastante. Eu conheço patologistas que têm muito mais do que isso. Deixa eu mostrar a vocês uma conversa típica de patologista. Esse é Stanley, eu estou falando porque eu gosto muito de Stanley e ele é uma pessoa realmente fantástica, um patologista de Belo Horizonte. Eu, quando falo com o pessoal do Sudeste em diante, eu geralmente falo em baianês. Ô, meu rei, o que é que você acha dessas fotos aí? Tem só isso numa biópsia. Aí ele respondeu, está muito fraturado, mas marcou forte PAS. Proteinúria, de vez em quando, faz umas peças na gente. Diria que estou incomodado, mas só por esse aí não teria coragem. O que é que está assustando a minha Stanley? São esses cilindros fraturados. Por que isso está incomodando a gente? Deixa eu ver aqui. É porque existe uma doença do plasmócito, uma neoplasia, onde essa proliferação clonal de plasmócito leva à produção de um certo tipo de imunoglobulina e liberação de uma quantidade muito grande de cadeia leve na circulação. Essa doença chamada mieloma múltiplo tem esses sinais, sintomas que vocês veem aqui. Essas cadeias leves são filtradas no rim, ela caminha pelos túbulos e conjuga com uma das proteínas do rim, chamada de Thom-Hausford, e forma esses cilindros que vocês estão vendo aqui. O problema é que essa é uma paciente de 22 anos e essa doença tem a ocorrência dela com a mediana de 70 anos e um desvio realmente pequeno, em torno dessa idade. Bem, uma das coisas que a gente pode fazer quando vê uma coisa que a gente não sabe é o que todo mundo faz. Você pergunta ao Google. Tem o Google Image, e aí eu coloquei esses túbulos lá do Google Image. Ele mostrou alguns tecidos mesmo, mas mostrou também estofo de sofá, cortina, várias coisas que não tem nada a ver. Ele me disse que isso era um motivo, um arabesco desse tipo. Eu fiquei encorajado com essa apresentação de alguns tecidos aqui. E eu reconheço que essa não é a lesão mais frequente. Aí eu resolvi mostrar ao Google um glomérulo, porque glomérulo é uma coisa realmente mais comum de ver, para a gente ver o quanto a gente podia avançar nessa conversa. Mostrei um glomérulo perfeitamente normal, mas aí o Google me disse que era uma pizza. Ele deu até a constituição dessa pizza e me mostrou de novo alguns estofos de sofá, cortina, roupa. Eu entendi que o Google não queria conversar comigo sobre esse assunto, ok? Então, eu fiquei imaginando o seguinte, eu poderia voltar naquelas 130 mil imagens minhas e procurar uma imagem semelhante, ver como o paciente evoluiu e etc. Nós terminamos resolvendo o problema daquela paciente, viu? Os médicos discutiram com a gente e a gente resolveu. Mas seria realmente bom se eu tivesse uma maneira de procurar uma lesão que eu não conheço quando eu olhasse uma lâmina. Então,
quando o patologista cheio de dúvidas olhar sua lâmina, seria interessante se houvesse um programa que ele pudesse capturar essa imagem no celular e depois ele obter algumas sugestões de coisas que ele deveria estudar. Se tivesse um programa desse, ele podia evoluir para ajudar a gente numa tarefa que é bastante chata, que é de você quantificar uma série de parâmetros na análise de uma biópsia. E ele podia ajudar também a gente classificar melhor essas lesões. Eu estou dizendo classificar melhor porque quando você pega uma dessas classificações nas quais os patologistas trabalham tanto, com tanto desvelo, aqui está uma classificação que é muito conhecida e é uma das melhores classificações que temos, o MEST-C. Vocês veem que tem uma discrepância muito grande entre patologistas na análise dessas lesões. Ok? Então, se a gente tivesse uma maneira que conferisse precisão, essa análise seria muito bom. Uma outra coisa que o sistema desse poderia fazer é fazer correlações entre imagens e sintomatologia clínica de uma escala bem grande e rápida. E aí a gente poderia testar hipóteses, testar tratamentos, resposta a tratamento de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Também, com o surgimento de novas máquinas no mercado, scanners, microscópios, tem surgido máquinas inteligentes e talvez isso fosse um programa interessante para vir embutido em algumas dessas máquinas. Bom, como eu não tinha esse programa ainda, eu procurei uma conversa com o Dr. Barral. Ele me sugeriu procurar o Dr. Ângelo Duarte, que é do LACAD, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí nós conversamos, arranjamos um título, discutimos sobre algumas lesões que a gente podia começar, hipercelularidade, esclerose, glomerulopatia membranosa, e aí nós iniciamos esse projeto. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Por que eu escolhi essas lesões? É o seguinte, aqui você tem um glomérulo normal, vejam como ele é sem muita célula, sem muito nada. Eu digo que o glomérulo tem mais o que não vê do que o que vê. Mas ele pode estar cheio de célula, como aqui, essa hipercelularidade, e essa lesão é uma das mais frequentes lesões glomerulares. Ela está presente em um grande número de doenças renais e ele é usado como marcador para diagnóstico e para definição de atividade de doença. A outra lesão é a esclerose de segmentos glomerulares. É essa lesão que vocês veem aqui, essa cicatriz. Ela também é uma das lesões mais frequentes. Ela está presente em várias doenças renais e ela é um marcador de diagnóstico e de prognóstico de algumas doenças. A outra, que aqui tem pouca diferença para aqui, mas se vocês notarem, as paredes dos capilares elas são mais espessas. Essa é a nefropatia membranosa e é uma doença que está tendo uma crescente relevância porque ela tem uma tendência de aumento de prevalência, inclusive no Brasil. Ela é um marcador bastante potente de diagnóstico dessa doença. Bem, nós temos então essa biblioteca da Fiocruz. Essa biblioteca é uma biblioteca que começou a ser construída em 1997, então usou 5 diferentes sistemas de captura. Apareceu aí e desapareceu, infelizmente, mas no período de pandemia eu fotografei muito no celular também. E nós temos mais de 3.000 casos, com mais de 130.000 imagens, são predominantemente de rins nativos. Características dessas imagens são o foco na lesão, tem os vários tipos de técnicas utilizadas, a maior parte está em JPEG, tem vários aumentos, e temos mais 400 lâminas completamente escaneadas. Isso deve melhorar bastante pela ajuda de várias pessoas, com o Inova Equipamentos, Clarissa, Adriana, Marilda e outras pessoas que têm contribuído muito. Aqui tem também um perfil dos pacientes de onde vieram essas biópsias. Eles têm uma mediana de 27 anos de idade, com uma amplitude, com os quartis aqui
de 17 a 40, mas tem crianças tão novas quanto 1 ano e pessoas com 80 anos. Tem um equilíbrio entre homens e mulheres, tem as principais síndromes que aparecem na nefrologia e os principais diagnósticos da nefropatologia. Eu parei a lista aqui, mas se segue com outros números, ok? Bem, hipercelularidade. Esse é Dr. João Duarte, esse é George, que era o mestrando e que enfrentou comigo esse primeiro desafio. Eles utilizaram algumas técnicas clássicas de inteligência artificial, com processamento da imagem, segmentação, extração de características, classificação e validação, e conseguiram distribuir, classificar essas imagens em 2 categorias, normal ou com hipercelularidade, com uma performance muito boa, uma precisão de 92%, uma acurácia de 88,3%. Isso gerou esse primeiro artigo, que teve importância muito grande para a gente, porque foi uma prova de conceito e uma aceitação pelo meio acadêmico. Eu, na época, revisei a literatura e tinha um grupo trabalhando com isso. Tinha publicado um artigo num fórum de inteligência artificial. Eu visitei esse grupo em seguida para ver em que a gente poderia colaborar. Mas nós continuamos desenvolvendo esses experimentos aqui. Esse é o Dr. Luciano Oliveira e esse é Paulo Chagas. Eles são do laboratório eVision, daqui da UFRA, Instituto de Matemática, e eles pegaram aquele dataset de imagens que George tinha trabalhado com Ângelo e eles submeteram a um novo tipo de processamento, construíram 4 diferentes arquiteturas desse algoritmo de classificação de imagens e utilizaram algumas técnicas mais sofisticadas de inteligência artificial, com redes convolutas, e eles conseguiram uma performance ainda melhor. Se aproxima, como vocês veem aqui, da perfeição na separação dessas imagens. Eu não quero enganar vocês. Essas imagens são imagens muito típicas, muito características. Qualquer patologista separaria em 2 categorias. Então, eu acho que isso também é um elemento que ajuda a essa separação tão boa. Deixa eu falar a vocês de 2 doenças. Para quem não lembra, quem assistiu House, aquela série, todo mundo ouvia falar de lúpus, que é um diagnóstico diferencial da maior parte das doenças no momento. Essa doença afeta 1 em 1.700 mulheres no Brasil. Ela decorre da produção de autoanticorpos contra vários tipos celulares e tem uma apresentação múltipla, inclui lesões de pele, artrite, serosite, nefrite, e frequentemente essa lesão renal tem vários tipos de apresentações diferentes. Okay? Deixa eu ver se eu consigo. A outra doença que eu queria falar a vocês, eu não vou ficar falando muito sobre doenças aqui, é só para colocar um contexto. É a nefropatia por IgA. Essa é a nefropatia mais frequente no mundo. Ela cursa com hematúria muito silenciosa, proteinúria discreta, progressão para insuficiência renal e depende de uma mutação da IgA que leva à formação de complexo de deposição nos glomérulos, com hipercelularidade glomerular. Muito bem. Nessas 2 doenças é muito importante você saber se você está diante de uma hipercelularidade e se essa hipercelularidade ela ocorre só numa parte do glomérulo central assim dos tufos, chamado mesângio, ou se ela aparece também dentro das alças. São dois tipos, 2 padrões de hipercelularidade diferentes. Essa distinção entra na classificação
da nefropatia por IgA e também do lúpus. Então, é muito importante a gente fazer isso. Dr. Luciano e Paulo, ajudados por Naís, que é um patologista da Universidade Federal do Piauí, eles pegaram aquele mesmo dataset que eles já tinham trabalhado e criaram um sistema que conseguia agora distinguir entre glomérulo normal, glomérulo com hipercelularidade mesangial, glomérulos com as duas, mesangial e endocapilar, e glomérulos com hipercelularidade apenas endocapilar, com uma performance relativamente boa. Eu estou dizendo relativamente muito boa porque existe essa performance, não daria para ir realmente para o mercado, para se usar ainda na rotina. Mas esse dataset tinha 811 imagens. Dessas 811, o computador teve problemas com essas imagens que estão aqui. Eu peguei essas imagens e eu mesmo examinei as cegas e passei para outros patologistas. Aqui Natanael, Stanley, patologistas, Naíse, patologistas que me ajudaram com isso. E fiz uma disputa entre a gente e o computador. Notem que essas imagens são realmente problemáticas. O computador não acertou e com razão. Tem duas que o computador tinha mais razão do que a gente em conjunto e a gente conseguia concordar de maneira mais expressiva em apenas 3 dessas razões. Então, isso tem se dado a gente não só sobre o inteligência artificial, mas também sobre a maneira como a gente classifica lesões. Esclerose segmentada, nós estamos ainda numa fase que temos estudos feitos aplicando algoritmos clássicos e temos essas performances que estão aqui. A melhor para classificação no HE atinge 84% e, se usar o PAS, 81%. Isso é uma coisa interessante porque os patologistas conseguem ver melhor esclerose segmentar no PAS. Isso mostra que a gente não é exatamente computador, então é uma coisa boa de saber. Existe hoje uma demanda muito grande de que você saiba o que seu computador está fazendo se você quiser usar o que ele está fazendo para diagnóstico. Okay? A gente também tem trabalhado um pouco nisso, de ver como, uma vez que o computador tenha separado lesões, a gente vê o que é que ele está usando realmente na separação. Bem, quando a gente vai ler a literatura sobre inteligência artificial aplicada à medicina, a gente encontra inúmeros trabalhos. Em patologia renal tem poucos, dá para ler todos. Mas tem inúmeros trabalhos surgindo e cada um com a eficiência melhor. E aí a gente se pergunta, por que isso não está ainda no mercado? Bem, nós decidimos no Patspot fazer uma coisa. Quando a gente vai melhorando esses sistemas, a gente coloca ele numa página, que é o Tente ou Use o Patspotter. Você carrega uma imagem, ok? Tem o endereço aqui, se você quiser usar. E ela vai dizer se tem ou não tem hipercelularidade. Nesse caso, ela disse que não tinha, e que tem esclerose, ela disse que tinha, e ela marca o local onde está sendo usado para identificar essa característica. Fazendo isso, a gente começa a encontrar as deficiências do programa e a gente começa também a ver onde é que a gente pode, onde é que ele está errando e o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, isso tem dado uma série de apreensões sobre o funcionamento desse programa. Nós também costumamos dispor os datasets para que a comunidade científica possa repetir os nossos experimentos, usar esse dataset para outros experimentos e fazer a ciência dessa área progredir. Esse é um outro sistema que a gente tem. Lembra daquela questão de procurar uma imagem, o Google não querer ajudar? Então, esse é também uma outra plataforma do
PATSPOTA que a gente usa para procurar imagem. Ela está em desenvolvimento ainda, numa fase muito preliminar, mas você também carrega uma imagem e ele busca imagens semelhantes no arquivo que você designar. Está bastante inicial, por isso que a gente não colocou ainda para o uso público geral. Deixa eu voltar aqui. No rim, nós temos os glomérulos, que agora vocês já conhecem bem. Nós temos os tubos, que vocês conhecem também. Temos vasos e temos o intestino, que quase não aparece, está muito próximo uma coisa do outro, essa estrutura geral. O grande problema é o seguinte, nesse mundo aqui, como achar o glomérulo? Porque a gente está sabendo ver algumas lesões, mas onde o computador deve olhar para achar essas lesões? Então, Michele, com os alunos dela, tem trabalhado nesse problema. Esse é o problema que vocês vão ver que tem vários grupos na literatura trabalhando. A gente também está trabalhando nesse problema e eles conseguiram uma performance boa na identificação desses glomérulos quando a gente entrega uma fotografia. Lembre-se que o patologista conversa muito com o outro com fotografia, então talvez isso fosse a mesma coisa, você vai perguntar ao sistema com fotografia. Mas, pensando um pouquinho adiante, a gente vai precisar fazer isso em lâminas escaneadas completamente. E aí, Luciano, com Otávio e Isabelle, eles têm feito um trabalho bem interessante de identificação de glomérulos nessas lâminas que têm um peso de imagem, são imagens com uma quantidade de informação imensa e um tamanho imenso. E aí eles procuram divisar estratégias de identificação, mapeamento do local onde está o glomérulo nessas imagens que são extremamente grandes. Okay? Uma outra coisa que é interessante é o seguinte, eu acho que todo patologista renal, todo mundo que trabalha toda a área da patologia, não está completamente feliz, não está completamente contente com a classificação das lesões que dão diagnóstico no dia a dia. Isso é verdade, a prova disso é que a gente tem muito encontro para discutir classificação. A gente pensou em tomar uma outra direção também aqui para ver se isso pode ajudar a gente de alguma forma. Luciano e Paulo, eles estão trabalhando em um sistema onde você entrega um grupo de imagens embaralhadas ao computador e ele utilizaria uma rede bayesiana e conseguiria separar em grupos. A gente diz a ele quantos grupos e ele separa por si mesmo. E aí nós vamos depois pegar essa separação, entregar aos patologistas para eles checarem e pode acontecer duas coisas. Esse agrupamento ele está feito de uma certa maneira de categorias que a gente usa ou muito distante das categorias que a gente usa. A gente pretende depois, no projeto com Ângelo e Mauro, que é um nefrologista, a gente usar os avanços conseguidos por Luciano e Paulo no estudo da relação desses agrupamentos feitos pelo computador com os sinais clínicos do paciente, feito pelo patologista e sinais clínicos do paciente. E aí eu acho que a gente vai poder ver, pode ser que o do patologista seja muito melhor, pode ser que o do computador seja ligeiramente melhor, mas pode ser que eles sejam complementares, e a gente possa ter alguns insights a partir disso que o computador separou para a gente melhorar nossas classificações de doença também. Isso levou também a gente à ideia de procurar saber como é que a gente vê lesões e o que é que a gente olha para a gente classificar as lesões. E esse estudo ele está numa fase preliminar com Luciano, Vitor e outros pesquisadores. Uma coisa também que a gente teve muita dificuldade é o seguinte, qual é o tamanho dessa tarefa? Seria possível a gente classificar, a gente reunir as lesões e ensinar um computador a ver essas lesões? Eu acho que todo patologista vai responder que não.
eu também não sei se isso é possível. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte: pode tentar mapear ou dimensionar um pouco esse problema. É isso que a gente começou a fazer. Começou a agrupar essas doenças como se fosse um atlas mesmo. Você separar por coloração, por tudo, colocar imagem de melhores definições dessa doença. Como se você fosse ensinar um residente, tá bem? Ou o aluno da escola, alguma coisa. Como você coloca nos livros. Então, a gente coloca aquilo está definido como talvez o mais relevante para começar. E a gente, depois, quando a gente começou a fazer isso, a gente viu que não tinha mais como ver essa coisa. Aí nós entramos em contato com a Emanuele, da Universidade Federal do Ceará, e ela trabalha na área de visão, e ela está construindo esse sistema que você, quando clica em determinadas áreas aqui, ela expande, você pode expandir de várias maneiras, agrupar de várias maneiras, e ele dá a classificação que você tem daquela imagem, daquela lesão. Para que é isso? É mais um atlas? Pode ser usado como atlas. Mas a gente quer colocar aqui ainda os desenvolvimentos de ciência da computação feitos e já existentes, para que a gente possa ter a oportunidade de ter uma conversa produtiva entre médicos, patologistas e pessoal profissionais da ciência da computação, e que a gente possa entender o que a gente está fazendo, o que a gente já fez e aquilo que a gente não precisa mais fazer. Isso tem gerado várias discussões. Por causa disso, eu entrei em contato com um dos patologistas que trabalha em patologia renal mais experientes que tem no Brasil, o Dr. Luiz Moura. E nós conversamos longamente, é sempre bom conversar com o professor Luiz Moura, ele é da Unifesp, e nós resolvemos o seguinte: tinha alguns pontos que a gente concordava, alguns pontos que a gente não concordava, e nós resolvemos trazer essa discussão para as conferências clínico-patológicas que nós vamos ter em novembro. E nós vamos debater bastante essas árvores, a viabilidade, se é possível fazer isso que a gente está querendo, se não é possível. Eu tenho muitas expectativas sobre esse encontro. Aqui eu estou querendo apresentar e agradecer a essas pessoas que fazem parte da rede Patspot. Ela é sediada aqui na Bahia, mas tem hoje ramificações para todos os locais. Nós começamos uma colaboração com o grupo de Pinaxader, e nós temos os colaboradores dos vários locais. Deixa eu só dizer os nomes aqui. Pinac, tem Rodrigo, está trabalhando numa coisa bem interessante, está voltando sobre aquela questão da esclerose segmentar, com Justino. Naís, você já conhece, Emanuele, Ângelo e Sara, Ellen e Tatiane, alunas dele, Michele, da Universidade Estadual de Feira de Santana, Luciano e o grupo dele você já conhece, Dr. Luiz Freitas, que está com um projeto embrionário em patologia hepática, aqui esse grupo que você também já viu, e Matheus, que está agora chegando ao grupo, Dr. Natanael, Stanley e Davi, que trabalha também lá em Minas Gerais, Henrique Proença, e George e Flávio, eles são da UNB e do Instituto Tecnológico de Goiânia, e eles estão trabalhando com uma coisa bem interessante, que é a segmentação de podócitos e identificação de podocitopatia. Eu teria muita gente a quem agradecer. Muita gente tem ajudado nesse projeto desde o início, através de conversa, pesquisadores como Milena Barral. Eu não vou citar muitos nomes, porque senão eu vou realmente cometer profundas injustiças, porque eu tenho encontrado apoio em várias pessoas. Eu queria só, em nome da doutora Marilda, agradecer a direção da Fiocruz e aos diretores pregressos que ajudaram aqui. A doutora Marilda tem dado um apoio muito além daquilo que uma diretora teria que fazer, ela vai além. E o doutor Rivaldo, que é quem dá o apoio através do serviço de referência. Então, essas são duas lideranças que fazem um trabalho exemplar do que um líder realmente deve fazer. E, por último, eu gostaria de convidar todo mundo para essas conferências clínico-patológicas de 19 a 21 de novembro.
também virtual, aqui no IGM, e a gente vai discutir justamente roteiros para a definição de lesão e para o diagnóstico em patologia. Esse é o site. Por favor, visite, dê uma olhada no programa. Não quer assistir todo? Vocês vão encontrar lá alguma coisa legal para assistir. Ok? Então, é isso que eu tenho a apresentar e gostaria de agradecer de novo muito o convite para essa conferência de sexta-feira do IGM. Bom, queria agradecer ao Washington essa excelente apresentação e, como sempre, extremamente didática, né? O Washington consegue realmente trazer com palavras extremamente simples que nos permitam entender temas extremamente complexos. E esse é um deles, né? A complexidade do tema, eu acho que abrange realmente dois polos, né? A diversidade em si do desenvolvimento da técnica, né? Da tecnologia, vamos dizer assim, como a dificuldade mesmo do diagnóstico que é inerente, né, ao diagnóstico patológico de qualquer área que a gente queira aprofundar mais. Então, existe essa heterogeneidade mesmo, né, da identificação de um determinado, do diagnóstico de uma determinada patologia, e isso você mostrou ali, né, a não concordância entre dois patologistas, ele por si só, né, ele já é um problema que existe para o diagnóstico de uma maneira geral. Você imagine quando você introduz, né, o desenvolvimento de uma tecnologia que abrange a inteligência artificial. Então, eu queria parabenizar, né, porque é um trabalho assim longo a ser desenvolvido, que já foi desenvolvido e que vai continuar sendo desenvolvido, mas nesse momento a gente enxerga que o trabalho está bem avançado, né? Já tem resultados da última vez que eu vi sua apresentação para agora que são impressionantes. Parabéns, Washington. E aqui, obviamente, na lista aqui do chat, a gente vê, obviamente, esses elogios e perguntas que eu vou colocar. Agora, eu queria trazer, assim, somente para ponto de discussão, essa questão do machine learning, né? do aprendizado da máquina. Né? Eu acho que você falou isso um pouco, talvez eu gostaria que você aprofundasse esse ponto, porque é impressionante como você pode oferecer à máquina informações que, na verdade, são imagens, e ela é capaz de, a partir de algum momento, transformar essas informações em algo que é o diagnóstico, né? Essa complexidade sempre me deixou muito assim, perplexa, né? E interessada e curiosa, né? Porque em algum momento essa máquina ela vai substituir num determinado ponto do diagnóstico o homem, né? Quer dizer, depois você sempre vai precisar do homem, né, para introduzir as imagens, você vai me responder e tudo. Mas esse ponto ele existe mesmo, né? Ele acontece porque você dá a informação, ela aprende e ela dá o diagnóstico, né? Só que a gente não tem dois patologistas aí para dizerem, olha, pode ser isso ou pode ser aquilo. Então, assim, eu queria que você assim, aprofundasse, até do ponto de vista filosófico, esse ponto que eu acho interessantíssimo quando a gente está falando de inteligência artificial, né, em diversas áreas. Depois eu passo as perguntas dos demais colegas. Olha, Patrícia, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente usou umas técnicas que a gente precisava dizer, basicamente, ao computador que era importante ele olhar. Agora, com essas redes neurais convolutas, etc., a gente, e essas técnicas de deep learning, a gente não precisa mais dizer isso a ela. Ela varre a imagem, você só diz a ela, esse é de um grupo, esse é de outro grupo. E ela varre as duas imagens e ela mesma encontra a característica. É isso que realmente traz o problema, porque para a gente justificar o uso de uma coisa para um diagnóstico, é como usar um anticorpo, você tem que dizer em que é baseado isso. Então, tem tido muita discussão sobre esse black box da máquina que vem me dar uma resposta, está correta, mas baseado em quê?
Então, isso é um problema que a gente tem também trabalhado. Você viu ali, mapeando aquelas áreas de calor e etc. Mas tem um probleminha mais à frente que a gente não sabe como resolver ainda, que é o seguinte: no momento que ela começar a aprender por si, ela vai mudar o algoritmo dela. E aí, como é que a gente vai monitorar o que é que aconteceu nesse tempo onde ela vai fazendo o trabalho de ajudar no diagnóstico e aprendendo a fazer aquilo melhor ou sabe-se lá, pior, a partir das informações que tem. Quanto a substituir o trabalho do médico, eu acho que vai demorar um pouco, porque a gente está se batendo com lesão. Você viu quantas camadas tem ali para a coisa adiante. Eu estava pensando se essa coisa não é assim a substituição do microscópio e o exame da imagem pelo estetoscópio e ausculta, que você agora também já tem isso, mas aí liberou o cardiologista para ele trabalhar mais na integração de dados, e isso o patologista vai fazer muito bem. Obrigada, Washington. Então, aqui eu vou passar as perguntas, são muitas, né? Eu queria, primeiro, os elogios, né? Vários elogios, né? Belo trabalho, excelente apresentação, didática. Então, Carol Vilas Boas, ela pergunta, Dr. Washington, como etapa futura, o grupo considera a possibilidade de carregar dados clínicos e laboratoriais para ajudar o algoritmo e classificar as lesões histopatológicas? Sim, isso está na pauta e, obviamente, a gente vai precisar de mais gente trabalhando nisso, mas uma das coisas que a gente conseguiu agora aprovar no CEP a utilização dos prontuários dos pacientes, e a gente quer ver se a gente desenha sistemas que analisam o prontuário longitudinalmente, coletando, inclusive, informações não estruturadas, e aí a gente vai poder fazer essas correlações, não daquilo que a gente viu, mas daquilo que passou também desapercebido e foi anotado. Porque a gente faz... A senhora sabe mais do que eu que a gente faz muita coisa que não está exatamente na consciência da gente, e isso pode passar por outro lado. Bom, Caliane, Mittermaia, Cláudia, né, Lívia fizeram vários elogios aqui, viu? Agora, Pablo Ramos, né, ele te pergunta aqui, parabéns por excelente palestra, professor. Vi que os resultados de classificação obtidos com redes neurais foram algo melhor comparados aos outros classificadores. Muitos consideram este método uma caixa preta. Pode ser difícil extrair o porquê determinado classificador neural funciona bem. Quais as implicações disso para a patologia digital? Essa é pergunta de Pablo mesmo, viu? Quando falou o nome de Pablo, é de especialista, viu? Exatamente. Nem consegui traduzir direito. Mas não tem problema porque não tem problema porque tem o pessoal de ciência da computação que eu acho que está assistindo, eles podem anotar depois e conversar com o Pablo, que eles têm... Ângelo tem uma relação muito boa com o Pablo. Mas isso é um problema, Pablo. Eu não sei se aquilo que a gente está fazendo, a gente está colocando uma outra rede para acompanhar a rede que está fazendo a classificação. E aí gerar aqueles mapas de calor e etc. É uma das possibilidades. Esses detalhes mais assim, você pode depois conversar com o Ângelo e com o Luciano. A outra coisa é que realmente eu não sei como é que vai se resolver a questão do autoaprendizado de máquina. E eu não sei se vocês sabem, se vocês já têm alguma ideia, por favor, fale aí. Marilda, parabéns, Washington. Estou muito feliz com a apresentação e com o sucesso do Pato Spotter. Fantástico. Mittermaia, Washington, existe a possibilidade de agregar a possibilidade de agregar na avaliação os novos marcadores, tais como nefrina, podocina, na sua análise? Isso é uma coisa que é interessante. Por isso que, em algum momento, a gente disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rede, porque aí quem vier com alguma coisa pode ingressar na rede e utilizar as coisas da rede e trazer contribuições. Não necessariamente, esses grupos podem trabalhar relativamente independentemente, não precisa estar todo mundo no mesmo trabalho, mas
a gente flexibilizar e ter os simpósios anuais que a gente tem, os encontros. Eu me encontrei com o pessoal de ciência, eu me encontro com o pessoal de ciência da computação toda terça-feira, às 16 horas, e a gente conversa durante pelo menos uma hora. Então, é bem-vinda todo tipo de ideia e grupos que queiram trabalhar associados à rede Patsport. Ela é uma rede aberta a essas adições. Valdéia lhe assistiu, né? Tá parabenizando pelo trabalho e principalmente pelos resultados e benefícios que poderão ser apropriados pelo sistema de saúde. Eugênia Granado gostaria de saber sobre as perspectivas do grupo na divulgação e formas de disponibilidade do programa para serviços de patologia no país. Quer dizer, você conseguir levar o Patsport para outros locais, né? Na realidade, a gente tem imaginado se isso será uma plataforma do SUS. Eu acho que em algum momento tem que ter uma coisa livre para aquela consulta do patologista. Lembra daquela dúvida que eu tive, daqueles tubos, isso ficar disponível, e ter outros recursos que fossem apropriados pela indústria farmacêutica, se tiver interesse, grupos de pesquisa das universidades, e uma diversidade de produtos que viessem aí. Isso está numa perspectiva, para mim, Patrícia, é muito difícil ver isso. Você sabe como eu sou. Eu vejo as possibilidades passo a passo. Né? Mas o SUS... Mas você vai com segurança, né? Pelo menos. Uma plataforma para o SUS, eu acho que isso está muito em pauta. Pois exato. Marilda gostaria de saber se poderíamos incorporar novas áreas, né, de investigação. Hematologia, sim. Medula óssea. Olha a Patrícia aí. Ricardo Santana, professor, parabeniza, né? Professor Washington, uma grande evolução e discussão do futuro integrado às áreas distintas para a evolução do conhecimento em ambas. Cláudio Pereira, parabéns, doutor Washington. Aí te pergunta, na análise histopatológica são utilizadas diferentes colorações pelo patologista na biópsia renal. Essas outras colorações são utilizadas ou pretendem agregar a análise computacional? Acho que você já está fazendo isso, não? Já estamos fazendo isso. Me incomoda o uso de apenas uma coloração, está se sedimentando isso, se utilizar apenas uma coloração em algumas das classificações que têm sido propostas. Mas a gente quer que o Patsport use pelo menos as 3 principais colorações com as quais a maior parte dos patologistas concordam em usar na rotina. Luciano comenta que a falta de dados em pontuais é um problema, né? É um absurdo ainda até hoje. Ricardo Santana pergunta, gostaria de saber se seria interessante se há perspectiva de se ter um grande projeto em Big Data que possa cada vez mais integrar instituições e incorporar material de imagem para o aprimoramento das análises computacionais. Estão sendo bastante incentivados esses projetos por grandes fontes de financiamento, como o PROAD SUS. Eu gostaria muito de fontes de financiamento. Seria ótimo. Eu acho que sim, eu acho que trabalho integrado, sim. Agora, minha concepção de rede, ela é uma rede onde você tem algumas diretrizes de trabalho, mas que elas funcionam com grupos realmente dependentes, entendeu? E que eu acho que dessa forma a gente caminha melhor, com as pessoas sentindo independência, liberdade de fazer e utilize a rede para compartilhar resultados e datasets e informações, experiência. Então, acho que assim talvez funcione melhor. É assim que a gente tem andado. E tem andado muito bem, né? Obrigado, Pablo agradece, né? E Ricardo também. E aí, Viviane, muito legal, né? Muito bacana esse trabalho. Sabe se há projetos correlatos para outras áreas, como a dermatopatologia? É mais ou menos o que Marilda perguntou agora. Ela tem dermatopatologia, onde pode compor aspecto macro e microscópico, de leishmaniose. Eu ouvi a proposta ontem. Leishmaniose, às vezes. Em leishmaniose, eu acho que tem uma coisa interessante. Mas eu queria
dizer a vocês que, se vocês procurarem literatura sobre isso, muita coisa é feita em neoplasia, porque Ele está perguntando. ela vem numa coisa é muito baseada em célula, não tem essa complexidade de interação matriz, mudança completamente de remodelamento tecidual, então baseado muito em citologia, etc. Então, essa área tem avançado bastante. Você vai encontrar coisa muito interessante. O que se bate um pouquinho a cabeça é câncer de próstata. E câncer de próstata é muito interessante. Ele remodela o tecido de uma maneira muito parecida com doenças não cancerosas. Luciano salienta isso, né? Câncer de pele, né? E Cláudia, se for possível conter uma grande rede de informações, possivelmente o diagnóstico em diferentes patologias, seria possível chegar a quase um diagnóstico perfeito? Olha, se a gente conseguir... Boa pergunta. Boa pergunta. Se a gente conseguir fazer um diagnóstico melhor do que o que a gente faz hoje, computador e seres humanos juntos, seria uma coisa muito boa. E essa é a expectativa que eu tenho do Patsport. O futuro a Deus pertence, como diziam lá, lá no interior, mas eu acho que a gente vai conseguir melhorar. Esse diagnóstico vai melhorar porque a gente vai adicionar precisão a algumas coisas que a gente faz e que tem variação devidas a gente mesmo, ao ser humano. Mas essa variação é muito importante para a gente também compreender e inventar novas doenças. Eu acho que no rim, o importante é você conseguir diferenciar mesmo os componentes de uma maneira muito clara, né, Wash? E na patologia complica, né? Porque quando é normal, você até pode, né? Diz assim, mas na hora que você vai para a patologia, as variações são muito grandes, né? Porque a patologia é individual, né? Quer dizer, a tal da medicina de precisão, mas a medicina de precisão para o indivíduo, né? Então, é complexo, né? Não sei. Tem alguns patologistas aí assistindo e eu não sei o quanto eles sentem isso, talvez eu esteja errado, a gente vai discutir isso nas conferências, mas depois de mais de 15 anos de patologia, foi que eu fui entender que existe uma diferença entre a imagem e a lesão. A imagem, ela é mais palpável, a lesão é inventada. Eu acho que a lesão só tem na cabeça do patologista, então a coisa fica complicada. Cláudia agradece, né, e disse que acha que será possível sim melhorar, inclusive incluindo informações genéticas, né? Aí é muito interessante. Aí Leonardo, que aqui é a última pergunta, ele faz, né, Dr. Washington, o modelo computacional da rede neural possui uma clara vantagem de aprendizado baseado em desafios e testes. Contudo, há dificuldade na detecção de características salientes na diferenciação de imagens, o que é facilmente percebida pela mente humana. Nesse aspecto, houve entraves no desenvolvimento do programa? Se sim, como pretendem resolvê-los? Existem algumas coisas. Você veja, por favor, Leonardo, que nós fizemos aquelas plataformas como o Tente o Patsport, o Use o Patsport, porque a gente sabe que esses problemas não aparecem. Você faz o treinamento com dataset, não sei o quê, dá tudo, ponto 8, não sei o quê, as publicações são fantásticas. Quando você coloca no mundo real, aí o mundo real é bem mais complicado. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado continuamente nisso, entendeu? De melhorias, de vir e revir, e a gente está querendo fazer aquele mapa e está querendo ver se a gente depois apresenta aquilo à comunidade que trabalha com isso, para que a gente trabalhe de uma maneira séria. Olha, eu quero resolver mesmo, isso aqui está resolvido ou não está. E aí a gente vai adiante. Aquela rede é impressionante, né? Essa rede que vocês estão construindo é uma coisa impressionante, né? É um trabalho ali... É bastante... complexo e detalhista e assim vai precisar de muita supervisão posterior, né, para ver se está tudo certo. É muito interessante. Não, inclusive é o seguinte, eu quando estou fazendo isso, eu acredito que eu estou me expondo, mas é a exposição que eu, na minha idade, eu já tolero, que é de colocar lá e outro patologista vir dizer que você está errado, você nunca aprendeu o que foi isso.
Bom, Washington, eu te agradeço demais. Eu acho que foi um presente, né, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Camila colocou aqui, ó, professor, fico muito feliz que tenhamos conseguido o scanner de lâminas. Tenho certeza que faremos avanços enormes. Ah, bacana isso de Camila. É, Lembrar que foi um trabalho que vocês fizeram agora, né, que foi aprovado no edital Inova de, de equipamentos. Parabéns, né? Parabéns pela equipe e pelo apoio da vice-diretoria de pesquisa. Vai, Washington, fale pois muito. é, Patrícia, sempre, se a gente fica conversando aqui, eu vou me lembrando de quanto eu tenho a agradecer a pessoas. Nesse scanner mesmo, eu fui empurrado por Clarissa, ajudado por Adriana, cobrado por Camila, e Camila realmente tem feito trabalho fantástico. Eu tenho palavras de incentivo de Mittermeier muito frequentemente, então eu tenho muito a agradecer a todo mundo nesse caminho aí. E eu acho que esse scanner, somos todos IGM e Fiocruz, e esse scanner ele vai realmente dar uma contribuição grande, né? Luciano Silva, o melhor modelo é o modelo mais simples, ou seria o contrário? O importante é ter dados de qualidade. Os dados apresentados por Washington são de excelente qualidade. Por isso, falei sobre os prontuários médicos. Obrigada, Luciano. Então, agradeço a você novamente, né, por ter aceito, e foi realmente um presente para a gente encerrar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Novamente, eu agradeço a nossa diretora, né, pelo apoio à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o incentivo anual, né, para que a gente consiga organizar essa semana. Essa semana do ano de 2020 foi um pouco mais complexa, porque tivemos assim uma necessidade de mudar o formato, né, de uma maneira rápida. Mas conseguimos, né? Conseguimos realizar o incentivo de Marilda, o apoio e o trabalho da Ascom, né? Novamente eu saliento, né? Brotas, Márcio e todos, e também a equipe de ensino, né? E a gente é muito unido, e graças a essa união a gente consegue fazer em pouco tempo a organização de um evento com qualidade, né? E com a participação de todos os grupos, né? Os pesquisadores, os alunos de iniciação científica, os coordenadores de programa, coordenador de PIBIC. Então, foi um prazer, né? A gente está encerrando em um assunto que eu acho que esse ano eles deram de presente para a gente, né? É um assunto maravilhoso, que é a inteligência artificial, porque ela tem uma contribuição assim fundamental para a saúde hoje, né? Saúde sem inteligência artificial hoje já não existe, né? Mais assim plenamente. Então foi um ótimo momento. Marilda, você gostaria de fazer algum comentário? Você está aí? Eu vou abrir para você. Patrícia, estou. Gostaria, na verdade, estou indo fazer um exame e assistindo, mas eu gostaria de parabenizar pela Semana de Ciência e Tecnologia. Ontem mesmo nós tivemos um evento na Secretaria, né, de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, e falando realmente dos progressos da inteligência artificial e de colocarmos isso na ciência e na melhoria da ciência, principalmente do SUS, né, nos diagnósticos e tudo que realmente é necessário para a melhoria de vida da população brasileira. E eu acho que esse exemplo de Washington realmente é um exemplo importante, né, de como nós poderemos. Eu até estava pensando, Washington, inclusive fazer com mais velocidade, né, esses diagnósticos pelo SUS. E parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe envolvida, parabéns à Patrícia, ao pessoal de ensino pela Semana de Ciência e Tecnologia, e dizer que estamos todos juntos, né? A Fiocruz em primeiro lugar e o SUS também, né? E dizer que realmente temos que trabalhar com a inteligência artificial, mas também pensar em não aumentar as desigualdades, né? Então, estar sempre atento que tudo que seja realmente investido esteja à disposição da população.
para que realmente, nesse momento de pandemia, a gente viu o quanto que é importante, né, a inteligência artificial, mas também a importância da população ter acesso. Viu? Eu agradeço. E, Patrícia, parabéns pelo trabalho, parabéns, Washington, pela palestra. Tem que aparecer pela equipe, a equipe que organizou, com certeza. Principalmente com Clara Muti, tem que os falar coordenadores, de todos. Né? Foi a eles que a gente tem que agradecer, porque foi um empenho a muito Ascom grande também está e fazendo muito um pouco tempo. Eles, com tudo que eles têm feito, né, durante a pandemia, eles tiveram assim, um trabalho enorme para organizar junto com Clara e o restante da equipe. Então, agradeço a todos novamente e abraço todos, né? E vamos indo. O Ricardo aqui parabenizou novamente todo mundo. Obrigada, Washington. Muito obrigada.